Quem lê os jornais nessas últimas semanas, o senador Moca, o senador Regufe, tem a sensação de dois fatos. O Brasil está quebrado e o governo desorientado. Basta ver como o governo tem agido, indo para um lado, indo para outro, sem saber que decisões tomar e firmes nas decisões. Um dia diz que não tem dinheiro para pagar o 13º dos aposentados. 2 dias depois aparece o dinheiro. Esta semana propõe a volta da CPMF. 2 dias depois recua disto. Cada dia nós temos uma surpresa que mostra a desorientação completa. E hoje deu entrada aqui a peça orçamentária para 2016 com algo inédito no Brasil. Uma peça orçamentária deficitária. Um documento onde fica claro que os recursos que virão das diversas receitas, que já são muito elevadas, esses recursos não serão suficientes para cobrir os custos, mesmo antes de pagar a dívida. Ou seja, é o que se chama um déficit primário. O déficit que não chega a pagar os gastos correntes. O governo teria que endividar-se para cobrir juros e endividar-se para pagar os salários, os custos em geral. Isso é a prova de que o governo quebrou. Como disse o senador Blairo aqui há pouco tempo atrás, tem um lado até positivo a reconhecer, que é dizer de público com clareza: estamos quebrados. Mas isso é trágico também para o Brasil, porque quais são as saídas quando a gente entra numa situação dessa? Suponhamos que, em vez de ser um governo, fosse uma empresa. O que é que teria que fazer essa empresa? Teria que fazer uma concordata. Não digo de declarar falência, porque ela pode se recuperar, mas teria que definir uma concordata. E aí o que teria que fazer? Teria que deixar de pagar os fornecedores, teria que demitir empregados, teria que renegociar a dívida com os bancos, teria que intervir na diretoria, mudando os diretores. É isso que faz uma empresa quando diz: não temos condições de cobrir nossos custos, mas não queremos fechar. Temos condições de nos recuperar. Ela tem que recuperar credibilidade junto aos clientes e reduzir seus gastos. É isso que se faz. Lamentavelmente, na história do Brasil, não é isso que se tem feito. O que se tem feito, senador Taides, é utilizar a mentira para esconder a quebra através da inflação. Em que, em vez de você dizer: eu só tenho 90 a pagar dos 100 que eu devo, que é assim que nós fazemos. Os governos na história do Brasil têm dito: não, eu lhe pago os 100, mas os 100 só vale 90, porque é um dinheiro falso, é um dinheiro que vem da emissão de moedas, é um dinheiro que vem da manipulação da moeda que um país pode fazer quando tem o Banco Central, quando tem sua moeda, que é o caso de que a Grécia não pode fazer. A Grécia quebrou, caiu na realidade, real no sentido de realidade, porque a moeda não é deles. Se tivesse uma moeda, o que a Grécia teria feito era emitir moeda e mentia para dizer que não quebrou, desvalorizando a sua própria moeda. Nós entramos num momento muito crítico, porque ou vamos ter que reduzir gastos de uma maneira drástica, ou vamos ter que aumentar impostos, como o governo, aliás, tentou com a contribuição da CPMF, ou vamos ter que quebrar a estabilidade monetária, que já não está bem, e numa carga fiscal que já está muito elevada. Ou seja, nós temos as restrições constitucionais que não permitem, pode-se até dizer felizmente, demissão nem redução de salário. Uma restrição constitucional, que a Grécia não tem. Nós temos a carga fiscal já muito elevada, que dificulta o caminho do aumento de impostos, como se viu essa semana.
Nós temos a tragédia da cultura inflacionária que não pode usar um pouquinho de inflação, como muitos economistas defendem, inclusive o meu mestre Celso Furtado defendia. Só que no Brasil não existe pouquinho de inflação, e já está em 8%. E qualquer coisa chega a 10%. E chegando a 2 dígitos, a gente sabe quais são as consequências disso. Por isso, nós estamos no momento de realidade em que o governo está desorientado pelas ações de um lado ou do outro, o ministro não passa a confiança que a gente tem que ter no momento desse, a presidente não passa a ideia de que está comandando o processo, a prova é que vai e volta. Nós estamos, senador Egolf, numa situação extremamente difícil. O senador Blairo, há pouco aqui, disse que é nossa responsabilidade, senador Jorge, do Congresso, fazermos o orçamento equilibrar. E foi contestado aqui, especialmente pelo senador Aloysio, dizendo que esse não é um problema nosso, é um problema do governo. Mas ele disse, como é que nós vamos fazer se não equilibramos o orçamento? Vamos, então, reduzir os programas. Senador Cristóvão, eu estava ali na solenidade, na presidência, acho que até ajuda Vossa Excelência, com todo respeito aos colegas, na presidência, junto com o presidente Renan, com a nossa senadora Rose, recebendo o ministro Joaquim Levy, e especialmente o ministro do Planejamento, que entregou a proposta orçamentária real, não é mais aquela que tinha sido encaminhada para cá, que tinha superávit, essa agora tem um déficit de 30 bilhões, de 0,5% do PIB, e numa passada de olhos pelo orçamento brasileiro, você tem mais de 90%, todo mundo culpa sempre o governo, 90% dos recursos do orçamento brasileiro já estão comprometidos com despesas obrigatórias. E o governo, quem estiver de plantão no Palácio, administra menos de 10%, e esses 10% ele tem que contingenciar. Então, eu acho que o senador Blairo está com razão. É responsabilidade de todos. O que estava muito ruim nesse país era que nós estávamos vivendo meio que uma ilha da fantasia. Não é agora do governo PT, não. Vem de anos atrás, de ter um orçamento que é mais uma ficção do que uma realidade. Esse orçamento que nós recebemos aí, parece, aí nós vamos ter um debate ainda nele, que ele é bem mais perto da realidade. E posso afirmar, fui governador, Vossa Excelência também, nos governos dos estados e nas prefeituras, essa ilha da fantasia, ela acontece todo ano, na busca de prever receitas que não vão se realizar, na busca de um orçamento que não vai ser executado. Eu acho que esse choque de realismo, se eu fosse a presidenta, se eu estivesse lá na assessoria dela, hoje era um dia dela falar para o país, do lado do ministro do Planejamento, da Fazenda, olha, eu estou aqui apresentando uma peça realista, eu estou pedindo o apoio do Congresso Nacional, conto com apoio, quero o apoio da sociedade, como um pai de família faz quando tem um período de dificuldade pela frente. Nosso país é capaz de superar tudo isso. Se nós ajudarmos, mas se for em cima de uma realidade real. Senador Jorge, eu estou de acordo, que pela primeira vez a gente fez. Mas não vamos esquecer que 8 meses atrás ela disse que estava tudo uma maravilha. Então, estamos estando num choque de realidade. Então, 8 meses atrás, ela não disse a verdade. 8 meses atrás, durante a campanha... Ou interpretou errado os cenários, ou alguma coisa. Tá bom. Não disse a verdade porque não interpretou corretamente. Não sabia. Senador. Pode ser, a gente tem que dar... Um momento, senador. Também queria. Então, veja bem, a Ilha da Fantasia houve durante todos os 4 anos do governo, com diversos programas que eram insustentáveis. A gente pode dizer que necessários. Então, houve uma ilha de fantasia. A ilha de fantasia houve durante a campanha. Mas, felizmente, quebrou agora a ilha de fantasia. Caímos na real. Isso é positivo, não tenha dúvida. Agora, 2 coisas a gente tem que ver, que eu acho que quem for trabalhar esse orçamento tem que analisar. Primeiro, por que chegamos a isso? Tem que dizer. E segundo, quais as consequências disso, se nós não fizermos o dever de equilibrar. Mas aqui se lembrou que também fica muito fácil para o governo dizer que dá, e o Congresso corta. Isso aí é uma questão política que a gente tem que analisar também. Não é uma boa o governo ser o responsável por cortar as ilusões criadas por um governo que viveu numa fantasia. Nem é possível que eu levantei aqui, e eu consultei depois e me disseram que não se pode, que era o Congresso devolver a proposta orçamentária para o governo, dizendo que mande outra.
Me disseram que não é possível isso. Então, nós vamos ter que fazer um exercício de resolver um problema sério. O governo quebrou e nós temos que recuperar isso porque o Brasil precisa. É um problema que nós vamos ter. Mas antes de continuar, eu vou passar a palavra ao senador Ataídes e depois ao senador Regufe. Senador Cristóvão, é sempre uma satisfação enorme poder ter essa oportunidade de ter uma parte de Vossa Excelência. E aqui eu quero me lembrar do último discurso que eu fiz aqui nessa casa semana passada, onde eu disse que tão somente agora a presidente Dilma veio ter a dimensão da crise. E aí eu inclusive citei o nome de Vossa Excelência e o nome do senador Álvaro Dias. Eu disse que, eu acho que eu fui até um pouco meio além, que eu disse que se o governo do PT tivesse ouvido 1% do que Vossa Excelência colocou nessa tribuna, alertando o governo para os riscos durante essa última década, como também o líder Álvaro Dias, quem sabe não teria acontecido o que aconteceu. Para cada ação tem uma reação. Vossa Excelência sempre tem sido extraordinariamente contundente, preciso e sábio em seus discursos. Esse governo agora, não adianta, agora tem que mostrar a verdade, não dá mais para se esconder nada, nem aqui para o povo brasileiro e nem lá fora. Recentemente, um diretor do Banco Central, agora, semana, disse que a situação do Banco Central é muito cômoda, é muito boa. É verdade. É muito boa. É verdade. E nós acabamos agora, com todo respeito, com todo carinho e admiração que eu tenho ao presidente, vice-presidente dessa casa, que agora está presidindo, o senador Jorge Viana, disse que são despesas operacionais obrigatórias que levou o país a esse caso, até certo ponto. Não. Só de swap esse ano, o Banco Central vai ter um prejuízo acima de 100 bilhões de reais. Já nesses 7 meses, senador Cristóvão, nós já tivemos um prejuízo de mais de 60 bilhões no swap. Esse negócio de risco para baixar o preço do dólar intervém no mercado. Então, este ano está previsto um pagamento de juros da dívida, incluindo o swap cambial, na ordem de 480 bilhões de reais, para uma receita corrente da União, em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Então, o problema do Brasil, nós sabemos de longa data, primeiro, é a gastança sem nenhum critério, uma verdadeira farra. Achava que o dinheiro é o seguinte, é público e nós podemos fazer dele o que nós queremos. Não, é público e é do público. Então, esse é o primeiro problema do Brasil. Chegou agora um momento que o dinheiro acabou. Acabou o dinheiro, acabou a confiança dos nossos empresários, acabou a credibilidade, e aí vai embora. E aqui eu quero me permite só mais um segundo, sobre o desemprego no Brasil hoje, senador Cristóvão. É mais uma mentira que está aí para o povo brasileiro, que nós estamos com desemprego de 8,3%. Só que o povo lá fora e os empresários sabem que não é 8,3%. O PEA, que é a população economicamente ativa, é 96 milhões de brasileiros. Desses 96 milhões de brasileiros, olha esse número que eu vou dar. Segundo o PNAD contínua, disse que 8 milhões e 400 está desempregado. Aí vem os neném. Segundo o IBGE, 10 milhões estão desempregados. Aí vem o seguro-desemprego, que o governo diz que estão empregados.
A etimologia da palavra, inclusive, contradita isto. São 9.300.000 pessoas. E aí vinham os desalentados, aqueles que procuraram emprego durante 30 dias e não conseguiu, mais 2.100.000. Então, se a gente somar os 8.400 que o governo falou que está desempregado, mais os 10 milhões, mais os 9.300, mais os 2.100, vai dar 29 milhões de trabalhadores hoje desempregados Brasil afora. Esta é a verdade, e isso representa um desemprego acima de 28%, enquanto o governo está dizendo que o desemprego é tão somente de 8,4%. Ou seja, essa mentira chegou a hora de acabar e contar para o nosso povo a verdade, a realidade dos fatos, porque só assim nós vamos então poder sair desse buraco negro que o governo nos meteu a todos nós brasileiros. Somente assim. Saída tem. O Brasil é maravilhoso, é um país rico em tudo, mas enquanto nós estivermos a enganar, nós não vamos sair desse buraco negro. Nós temos que incentivar a produção. Esse programa de proteção ao emprego, isso é um tiro no cérebro. Isso não vai funcionar. O FAT não tem dinheiro para manter esse programa, e digo mais, é inconstitucional. E está aí, está chegando na casa para enganar o povo, é uma agenda política. Enfim, eu lamento muito, eu tenho um carinho muito especial por muitos petistas aqui, inclusive o nosso presidente, mas a situação do país realmente é insustentável, e o PSDB, a oposição, tem alertado isso ao longo dos anos, principalmente Vossa Excelência e o senador Álvaro Dias. Eu agradeço pela parte, alonguei muito, porque o assunto é muito delicado, e eu vim aqui para realmente ouvir a Vossa Excelência. Muito obrigado. Apenas antes de passar para o senador Egolfi, senador Jorge Viana, muita gente sabia, muita gente alertou de que isso ia acontecer, senador Jorge Viana, aqui nessa tribuna, em outros fóruns, muitos economistas. E insistimos, eu digo, o Brasil, em não ver. E só para dar uma ideia, senador Ataídes, enquanto eu estou aqui, acho que 10 minutos, são mais 40 desempregados e mais 170 milhões de dívida. São 4 desempregados por minuto, e são 17 milhões de aumento na dívida. Então, é muito difícil a situação, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa. Não adianta dizer que esse é um problema só do governo, esse é um problema do Brasil hoje. Senador Egolfi. Senador Cristóvão, eu queria aqui fazer primeiro uma análise aqui ponderada e equilibrada sobre alguns pontos da fala de Vossa Excelência. O primeiro deles é que nós temos no Brasil hoje a maior carga tributária dentre os países do mundo emergente. Uma carga tributária que supera 36% do produto interno bruto. Qual é o outro país emergente no mundo que tem uma carga tributária desse tamanho? Nenhum. O Brasil tem a maior carga tributária dentre os países do mundo emergente. A Índia é menor, a China é menor, a África do Sul é menor, a Rússia é menor. O Brasil tem a maior carga tributária dentre os países do mundo emergente e vive uma crise dessa. E o governo apresenta um orçamento com déficit primário. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque os impostos que o governo recolhe da população é para o governo devolver serviços públicos de qualidade a essa população. A população não recebe serviços públicos de qualidade e tem a maior carga tributária dentre os países do mundo emergente. Não dá para aceitar. Quando Vossa Excelência fala os responsáveis por isso, e eu concordo, tem-se que dizer, quem governou o país nos últimos 12 anos? Isso tem que ter um responsável. Quem foi que governou o país nos últimos 12 anos? Ah, mas antes teve 8 anos de governo federal.
Antes teve 8 anos de governo Fernando Henrique. Teve, e também explodiu a dívida pública, com a minha crítica. Agora, nos últimos 12 anos, quem governou o país? Então, é preciso também se apontar responsável. Não adianta ela chegar hoje na televisão e falar, mas o país vivendo uma crise. Quem governou os últimos anos? Quem é o responsável por essa crise? Se apresenta um orçamento para o Congresso Nacional com déficit primário e tudo, mas nós estamos vivendo uma crise. E quem é o responsável por isso? Quem levou o país a isso? E volto a dizer, não dá para aumentar impostos. Nós temos uma carga tributária superior a 36% do produto interno bruto, a maior dentre os países do mundo emergente. A Rússia é menor, a Índia é menor, a África do Sul é menor, a China é menor, e o Brasil, com 36% do PIB de impostos, de carga tributária, não consegue governar. Tem alguma coisa errada, de muito grave na gestão do governo. E aí, senador Cristóvão, eu queria aqui me congratular com os outros parlamentares que, junto comigo, gritaram assim que o governo anunciou que iria recriar a CPMF. Porque o governo ter voltado atrás foi pela grita da sociedade e de muitos parlamentares dessa casa, que, como eu, disseram não a isso e disseram que votariam contra isso, porque não aceitam que o contribuinte brasileiro pague o preço pelas ineficiências e incompetências de um governo. Não pode isso. Cabe ao governo fazer os seus ajustes. Não pode o governo fazer o contribuinte pagar pelas suas ineficiências, pelas suas incompetências. Isso não é justo. E eu penso que cabe, sim, a um governo não gastar mais do que arrecada. O governo não pode simplesmente entregar para o Congresso Nacional um orçamento com déficit primário. Então, cabe ao governo cortar as suas despesas, fazer cortes profundos, analisar profundamente o custo da sua máquina, reduzir esse custo, que é excessivo para o contribuinte, e não partir para o caminho mais fácil, que é, vou lá, aumento o imposto e deixa o contribuinte pagar. Não, o governo tem que cortar a sua máquina e cortar de forma profunda, e rever uma série de coisas e de gastos que nós temos hoje nesse país. Obrigado pelo tempo de Vossa Excelência. Obrigado, senador. Eu totalmente de acordo com a sua preocupação de sempre. Até poderíamos um dia ter uma CPMF. Quando ela foi criada pelo Dr. Jatene, eu acho que foi uma coisa positiva, porque é um imposto simples, é um imposto que dá renda e tinha uma vinculação. E um governo com credibilidade, então. Aquele próprio governo perdeu parte da credibilidade quando o dinheiro começou a ser desviado para outras coisas. Mas um governo sem credibilidade, com uma carga desse tamanho, não tem como propor de volta a CPMF. Eu até, em circunstâncias especiais, uma guerra a gente põe a CPMF para o Exército. Se quiséssemos fazer a guerra pela educação de todas as crianças do Brasil com um governo de confiança, eu defenderia uma CPMF para o dinheiro ir para a educação a 0,38% das operações financeiras. Mas sem credibilidade, com essa carga e sabendo que o destino não será certamente a saúde, porque vai ser para cobrir esse déficit aí, seria errado. Mas caímos na real. Eu dizia aqui, muitas vezes no passado, que se eu fosse da comissão de orçamento, que eu sempre evitei, senador Agripino, eu iria vestido de guerrilheiro. Eu iria de guerrilheiro para a comissão do orçamento, que é lá que é a grande disputa de para onde se leva o dinheiro, aonde se faz a revolução. Hoje, aquela comissão que nunca ninguém deu valor, sinceramente, apesar de eu dizer isso, mas era para lá e para cá. Essa comissão do orçamento hoje é para onde vai se olhar. Eu estou curioso de saber o que é que a comissão de orçamento vai fazer. Já que, senador Agripino, o senhor estava quando eu falei, eu cheguei a perguntar se a gente poderia devolver essa peça e dizer ao governo que faça uma coisa séria e responsável. Mandar para a gente aumentar imposto, a gente não vai. E cortar gastos, a gente vai aqui. Nós vamos assumir a responsabilidade de parar programas sociais do governo? Eu acho que não vamos. O que é que a gente vai fazer? Senador Cristóvão, senador Agripino pediu a palavra. Só um comentáriozinho, só com a licença do senador Agripino, só para ver
Pediria, porque temos, já foram 7 minutos só com uma parte. Nós temos vários senadores cobrando, e aí já estou com quase 30 minutos do senador Cristóvão. Mas é porque tem os outros senadores, e hoje é a segunda, são 20 minutos para cada. Tem o líder Agripino que está pedindo, o líder Álvaro, eu também estou inscrito, senador Paim, senador Ataíde, senadora Ramos, senadora Simone Tebet. Só uma compreensão dos colegas para que a gente não seja tão injusto com os demais. É só um comentário. É só um comentário. Apenas um comentário. O governo, só para ver a incoerência do governo no seu gasto, o governo, eu defendi e defendo que o governo retire os impostos dos remédios para que a população possa comprar remédio por um preço mais acessível, já que é algo que é da saúde da população, que ninguém compra porque quer, compra porque precisa. Fiz um requerimento formal de informações. O custo de se tirar os impostos dos remédios no Brasil é 5 bilhões. Pois o governo não tirou os impostos dos remédios, que era 5 bilhões, e deu uma renúncia fiscal para a indústria automobilística nesse país de 20 bilhões. 20 bilhões para a indústria automobilística. Só para ver a incoerência desse governo. Muito bem, senador Agripino. Senador Cristóvão, eu não me perdoaria se não fizesse essa parte, Vossa Excelência, num pronunciamento oportuníssimo. Presidente Jorge Viana, se Vossa Excelência concordar, eu abro mão da minha inscrição para poder fazer o a parte devido, não longo, a parte devido ao senador Cristóvão. Senador Cristóvão, só uma lembrança. Quando nós ganhamos a derrubada da CPMF neste plenário e neste canto aqui, eu cumprimentava os companheiros pela coragem de enfrentar o governo e derrubar o imposto antipático que já tinha dado o que tinha que dar. No dia seguinte, ou na semana seguinte, o governo aumentou o IOF e aumentou, se eu não me engano, foi o COFINS do importado. Foi o imposto PIS, PASEP, COFINS de importados, com o que compensou a perda da CPMF. Não me venham com essa história de dizer que a saúde ficou comprometida pela falta da CPMF, porque no dia seguinte eles aumentaram impostos. Aumentaram o IOF e aumentaram acho que foi o COFINS de importados. Muito bem, o que Vossa Excelência está colocando, e a mim me preocupa e era o objeto da... É o objeto da fala que pretendia fazer e que, presidente, eu faço aqui numa parte que faço ao senador Cristóvão, é que está aparecendo de forma inédita uma coisa com a qual a gente não pode concordar nem aceitar. O governo criou 2 monstros. Um foi a dívida interna que está chegando a 3 trilhões. Trocou uma dívida externa de administração barata, juro lá embaixo, por uma dívida interna com juros de 14,25, que é a taxa Selic. Quase 3, está em 2,75 trilhões. E a taxa de juros, que é ele, o governo, quem administra, de 14,25 pontos percentuais. Isso produz a falência dos recursos públicos, do orçamento público. E agora... Veja bem, Vossa Excelência foi governador como eu fui governador. Vossa Excelência sabe que quem propõe o orçamento é o Poder Executivo, é quem estima as receitas e propõe as despesas, investimentos e custeio. De repente aparece este governo, depois de produzir esses 2 monstros e de quebrar o país, aparece este governo com uma proposta inédita de entregar uma bomba que eles produziram para que o Congresso desarme. Para que o Congresso aí sim diga, não, o desgaste vai ser meu. Eu não tenho nada que ver com isso, mas o desgaste vai ser meu. Eu é que vou dizer onde é que nós vamos aumentar a receita, que não tem como, só se for pelo aumento de impostos, querem nos transferir essa tarefa, ou de cortar investimentos ou despesas. Quando isso é obrigação, Vossa Excelência sabe como eu, é obrigação indelegável do Poder Executivo. Agora, produto de quê? Uma coisa como essa, inimaginável, só pode ser produto de falta de alternativa. O governo perdeu o rumo, não tem mais para que apelar. Imaginou a CPMF, como a reação foi maciça, porque a sociedade, senador Cristóvão, eu andei pelo interior do meu estado agora, e de A a Z, de classe A a classe F, G,
Já concluo, senhor presidente. A sociedade está consciente do seguinte: o governo produziu um rombo e quer que nós, povo, paguemos esse rombo. Está estabelecido isso daí. A população já entendeu. O rombo o governo produziu. Quem vai pagar o rombo agora somos nós, cidadãos, homens e mulheres trabalhadores do Brasil. E agora nos entregam a concretização desse pensamento popular com essa brincadeira que nos propõe hoje. Vocês agora que resolvam o problema que eu, governo, criei. Não dá. Então, a devolução desta peça, já que ela está afrontando a lei de responsabilidade fiscal, que determina parâmetros de cumprimento entre receitas e despesas, nunca despesa maior do que receita, pela lei de responsabilidade fiscal, pode nos ensejar a devolução desta peça orçamentária que acho que se impõe neste momento. De toda forma, nós vamos reagir. Cumprimentos a Vossa Excelência pelo oportuno e consistente pronunciamento que faz na tarde desta segunda-feira. É isso, eu vou resumir, teria muito mais a falar, mas esse assunto vai voltar muito aqui. Eu acho que o governo está desorientado, quebrado e cínico. Desorientado porque não sabe o que fazer, quebrado porque não tem dinheiro e cínico porque jogou para nós o problema. E o que é que nós vamos fazer? Eu levantei aqui e disseram que não é possível, é devolver essa peça para que o governo refaça. Ele conseguiu mais 15 dias para explicar a pedalada, vamos dar mais 15 dias para que ele organize. Agora, aqui eu não vejo como é que nós vamos poder trabalhar para pôr ordem nisso, e depois a presidente vai dizer que fomos nós que fizemos os cortes dos gastos que ela autorizou. Nós estamos numa situação muito difícil, senador. Eu não sei o que é que vai ser da comissão de orçamento, mas temos muito. Que haja pressões muito fortes para o cinismo ser transformado em manipulação. Eu tenho muito medo disso e, no fim, como o senhor disse, quem vai pagar o pato é o povo, sem confiança de que esse governo vai ser capaz de executar aquilo que a gente aqui conseguir fazer. Eu creio que ainda vai voltar muito assunto, então eu suspendo o que eu estava aqui preparando para falar, até porque os apartes enriqueceram bastante a minha fala.